Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. Olá, bom dia! Terça-feira, 11 de julho, mês das férias escolares. Que delícia! Está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até às 10 da manhã aqui na sua Jovem Pan News Piracicaba. Que bom poder estar com você todas as terças-feiras às 9 da manhã aqui na 99.5 FM. E como sempre, eu já vou começar aqui dando os meus recadinhos. Quer ouvir a gente rapidinho? Baixa o aplicativo da Jovem Pan News Piracicaba que você encontra na Play Store e na Apple Store. É facinho, gente. Deixa lá no celular. Sempre que você quiser ouvir a Jovem Pan News, vai lá, clica e tá instantaneamente na nossa super mega programação. Essa, afinal de contas, é a única emissora com notícias 24 horas de toda a região e você tá sempre muito bem informado com a gente. Para falar com a gente aqui na Jovem Pan News, anota o nosso WhatsApp, 971482932. 971482932. Manda sua sugestão de pauta, manda seu comentário, manda seu áudio que a gente vai adorar. Você tem também o direct do Instagram no perfil @Jovem Pan News Piracicaba, também dá para falar com a gente por lá. E tem também o meu perfil no Instagram, @Papo com Cris. Me segue lá e a gente fica conectado. E se você perdeu algum programa aqui do Elas na Pan, você pode conferir o meu arquivo no canal Papo com Cris no YouTube. Tá tudo lá, você vai ver lá tua amiga, tua médica, teu parente que passou pelo programa aqui e deixou saudade. Hoje eu trouxe para vocês um programa com vários temas. E claro, todos eles abordados por mulheres de sucesso, competentes e experientes. 2 delas já passaram por aqui algumas vezes. Aliás, 3 delas já passaram por aqui algumas vezes. E uma está no estúdio aqui pela primeira vez. Daqui a pouco eu conto quem são. A gente vai falar sobre ergonomia, emagrecimento no inverno e sobre, olha aqui o spoiler, o exército de formiguinhas que está trabalhando a todo vapor pelo bem das pessoas mais vulneráveis da nossa cidade. Fica comigo, eu sou Cris Sanches, está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Vocês sabem que, via de regra, eu trago ao programa sempre um tema específico, né, uma pauta específica para a gente falar a respeito. Hoje o Elas na Pan está um pouquinho diferente, porque cada convidada é especialista numa área. Vocês nem imaginam como o estúdio está florido. Sem mais delongas, eu vou contar para vocês quem eu convidei para estar hoje aqui com a gente bater um papo, porque o tempo corre, né, gente? Eu trouxe a idealizadora e coordenadora do projeto Exército de Formiguinhas, minha amiga, minha irmã, Débora Ferraz. Bom dia, Débora. Bem-vinda. Minha amiga querida Cris Sanches, bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan News. É um imenso prazer estar aqui novamente com vocês. Fazia tempo que você não vinha aqui, né, mulher? Pois é, você corre Cris, muito, né? Tá correndo muito. Pois é. Mas aqui estou, né? O bom filho para casa que torna. Bom, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Eu trouxe também as minhas queridíssimas Amanda Cavalheiro e Karina, lá da Clínica Magras, a nossa nutricionista, a nossa fisioterapeuta. Bom dia, meninas, bem-vindas. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Esse bom dia foi da Amanda, agora eu quero o bom dia da Karina. Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui, trazendo sempre atualizações sobre emagrecimento. Todo mundo tá querendo perder quilinhos, né, no inverno. E eu tô aqui pela primeira vez com a Viviane Tizianelli, fisioterapeuta especialista em ergonomia. Bom dia, Vivi, bem-vinda. Bom dia, Cris. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Espero que vocês curtam aí o assunto. Gente, tem muito assunto bacana pra gente tratar hoje aqui. E eu quero de novo dar as boas-vindas às minhas convidadas. Hoje tá o verdadeiro Sala da Hebe aqui, viu, gente? Vocês sabem que eu sou fã da Hebe, né? Eu amo a Hebe de paixão. A gente fazia aniversário no mesmo mês.
E eu acho a Hebe, assim, um ícone da comunicação. Então, hoje o assunto está diversificado com mulheres incríveis aqui no nosso estúdio. E eu já vou começar pela minha amiga Débora Fujona, que está sempre, né, para cima e para baixo, ajudando o próximo, ou mulher para ajudar as pessoas. Eu queria saber, Débora, o Exército de Formiguinhas está com uma campanha para as férias escolares. Eu queria que você contasse mais para a gente como é que está sendo, o que é. Conta aí como é que está sendo esse mês de julho para o Exército. Cris, esse mês de julho, férias das crianças, né? Muitas crianças adoram sair de férias, né? Os pais também aproveitam aquele momentinho de julho, de dezembro, que são as férias, para estar mais perto dos seus filhos, né? Mas com isso nós também temos a outra parte, né? O outro lado, né? O outro lado, que as mães ficam meio que desesperadas, pois às vezes a única refeição das nossas crianças são na escola, é a merenda escolar. Então, além do frio, vem a fome, né? As crianças ficam praticamente na rua e sem se alimentar. É complicado. Então, juntamente com a Diocese de Piracicaba, o CIMESP, o Sindicato dos Metalúrgicos e o Banco Sicredi, nós lançamos a campanha Comida no Prato e Leite no Copo das nossas crianças em férias. E vocês já estão fazendo as entregas. Conta um pouquinho como é que é, como é que está sendo a arrecadação, como é que está sendo a entrega. Você estava falando para a gente aqui como isso tem te impactado. Fala um pouquinho mais. Nós fizemos uma parceria, né? Desde sempre nós temos essa parceria com a Cesta São Paulo. E fizemos um kit que vem a cesta básica, né? Os alimentos básicos, um pouco mais de biscoito, de bolacha para as crianças e uma caixa com 12 litros de leite. Eu falei com você, né, Cris? Contei um pouquinho que eu nunca chorei tanto como na semana passada, nas entregas. Muitas mães vieram agradecer, não pelos alimentos, é claro que também, né? Mas me agradeceram mais pelo leite, que há muito tempo não tinham leite na casa delas, que as crianças, a grande maioria, só tomavam leite na escola. Então, foi muito chocante mesmo. E, Cris, nessa ação emergencial, porque a gente não tem tempo, né? Não tem tempo. Então, quando a gente fala que a ação emergencial, a gente já toma a frente. Antes das doações, a gente já faz as entregas. Porque, além de a gente ter muita fé e acreditar num Deus maior, né? No Deus do impossível, que é esse que a gente serve, nós acreditamos também no ser humano, né? Nos anjos formiguinhas que tanto nos ajudam a ajudar. Então, nessa campanha, o valor é R$112 esse kit, que é um kit bem legal, bem bacana mesmo. O leite, os biscoitos e a cesta básica. Com a cesta básica, Uhum. O pagamento é feito diretamente na Cesta São Paulo, tá? Tanto no meu Insta, @Exército de Formiguinhas, e da Diocese de Piracicaba, @Diocese de Piracicaba, tá todas as informações lá, Cris. Na semana passada, nós conseguimos atender 8 comunidades e mais alguns bairros que as professoras, olha pessoal, as professoras, né, os professores, os coordenadores, diretores, estão entrando em contato conosco para dizer das famílias que realmente não têm, as crianças que não têm o que comer dentro de casa, que a única refeição do dia é na própria escola, é a merenda escolar. Está na hora do poder público prestar atenção nessa vulnerabilidade, porque o estômago não tira férias, né? Saber quem são as crianças vulneráveis, quem são as comunidades vulneráveis e proporcionar essa alimentação para as crianças na escola, né? Isso é fundamental. É um serviço de qualidade que é prestado. A gente sabe que a merenda ela é de qualidade, mas o poder público precisa socorrer. Não é... O estômago não tira férias e é um mês afastado, né? Então, não dá. E o engraçado, Cris, é que nesse um mês, né? Tanto, acredito eu que seja lá, 2 meses e meio, né? Durante o ano de férias escolares, nós pagamos esses impostos, né? Sim. Então, esse dinheiro tem, essa verba tem. Então, eles poderiam muito bem fazer uma força-tarefa e fazer pelo menos uma refeição por dia. O Estado está fazendo isso. Algumas escolas do Estado, aqui em Piracicaba, estão fornecendo. Que bom algumas saber escolas disso. estão fornecendo uma merenda. Eles estão fornecendo. Uma refeição no dia. Então, se o Estado pode, o município pode também.
Nós somos uma cidade rica, gente. Nós somos uma cidade que tem um poder aquisitivo muito grande, né? Tanto da sociedade quanto do poder público mesmo. Pô, a gente paga impostos pra caramba. Então vamos reverter para causas boas, nobres. Né? É uma cidade muito rica que pode ajudar a gente muito, muito miserável que está nos bolsões de pobreza da cidade que passam invisíveis para essa comunidade que está, né, nas áreas mais centrais. Então, realmente, acho que o Exército de Formiguinhas cumpre muito essa função de trazer essa realidade para a gente, né? De mostrar que tem sim, né? A gente tem gente precisando da gente. E é muito interessante porque você está respaldada, né? O Exército está respaldado por entidades importantes, pela Igreja Católica, né? Pela Cúria Diocesana. Então, é um trabalho sério. E a Cesta São Paulo, você estava me contando que você já está entregando antes de pagar, né? Então, gente, mas Cris, R$112 para mim é muito caro. Junta papai, mamãe, a sogra, o sogro, divide em 4, divide em 5, divide em 6 o seu local de trabalho. Junte esse dinheiro e ajuda quem está precisando, né? Exatamente, não pesa para ninguém, somos formiguinhas, a gente não quer muito. É o que eu falo, a maioria das pessoas pergunta, mas vocês têm grandes doadores? Não, nós não temos grandes doadores, nós temos várias formiguinhas. Então, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, gente boa, gente maravilhosa, de um coração generoso, né? E nos ajudam. Então, eu posso só agradecer. Eu quero ler aqui, antes de começar o programa, ela me mandou um WhatsApp com algumas informações sobre a primeira semana de julho, de 3 a 7. O Exército de Formiguinhas entregou 527 cestas básicas, 2.108 pacotes de bolachas e 6.324 litros de leite, totalizando mais de 15 toneladas de alimentos para as famílias vulneráveis com crianças em idade escolar. Foram atendidas as comunidades Frederico, Bosques do Lenheiro, Renascer, Sabiá, Conquista, Vera Cruz, Nalécio, Algodual e também famílias indicadas por professores. O professor, aquele que está lá na sala de aula, acompanhando o dia a dia da comunidade, né? Aquele profissional precisa ser valorizado, bendito e exaltado todos os dias por nós. Esses professores apontaram pessoas vulneráveis na Balbo, Vila Sônia, Tatuapé, Glória, Itapuã, Portelinha, crianças onde a grande maioria dos dias só se alimentam na escola. Esse foi o trabalho dos professores junto com o Exército de Formiguinhas. Então, Débora, parabéns aí pelo trabalho. Mais uma vez, o Exército de Formiguinhas surgiu na pandemia e nunca mais parou de atender, porque a pobreza, ela não acaba nunca, a miséria. A pobreza não, a miséria, né? Sim, sim. Infelizmente. Então, tem sim quem socorrer. Então, a gente precisa se unir para ajudar essas pessoas. E nós comemos todos os dias, né, Cris? A refeição é feita várias vezes ao dia e todos os dias. E, infelizmente, muitas pessoas, muitas famílias em vulnerabilidade social. Aqui em Piracicaba, nós temos mais de 19 mil famílias em situação de extrema pobreza. Então, meus amigos formiguinhas, meus anjos formiguinhas, quem puder ajudar, ajude. Se não puder fazer a doação, compartilhe os nossos posts, né? Comentem sobre o nosso trabalho, venham conhecer o nosso trabalho, venha ser uma formiguinha também. A gente precisa, além de doações, a gente precisa de braços. Aí vai ter sempre quem diga, mas precisa ensinar a pescar, não é só dar o peixe. Aí você vai falar daqui a pouco sobre como é que vocês estão ensinando a pescar, tá bom? Exatamente. Com apoio de gente séria, de instituições sérias. Eu quero agora falar com a Vivi. Vivi, agora é sua vez pra gente bater esse papo aqui. A gente vai fazer um bate-bola geral com todas vocês. A Viviane é fisioterapeuta, eu tô certa, é isso mesmo, né? Ou educadora física, fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta. Uhum. E você é uma especialista em ergonomia. Eu queria que você começasse explicando para nossa audiência o que é a ergonomia. Ok. E a importância dela para nossa saúde e nosso bem-estar. Uhum. Bom, a ergonomia, ela é uma ciência que estuda a relação do homem com o seu trabalho. E aí independe do tipo de trabalho, né? Hoje a gente trouxe aqui o tema da ergonomia doméstica. Então, quando eu falo da relação do homem com o trabalho, eu não estou querendo dizer só do trabalho em si, né? Corporativo, mas do trabalho também que a gente realiza no dia a dia, dentro de casa, né? Então, a ergonomia vem como uma ciência para fazer esse estudo, estudar a relação do homem, né, como um indivíduo,
e esse posto de trabalho, esse ambiente de trabalho e todas as ações que ele realiza para essa atividade laborativa. Essa é a função da ergonomia, o objetivo principal. E quando ela não faz parte da nossa vida, o que ela faz? O que acontece com a gente, doutora Viviane? O objetivo é justamente garantir a segurança desse indivíduo, né, dessa pessoa, e a saúde, né, e fazer com que a pessoa trabalhe com segurança, de uma forma saudável e de maneira eficiente. Então, se a gente tiver a somatória de saúde, segurança e eficiência, a gente tem um ganho de produtividade. Então, tudo que a gente faz ergonomicamente bem, a gente ganha em saúde, ganha em segurança, né? Então, o nosso corpo agradece. Vamos pensar na nossa amiga ouvinte que tá aí acompanhando a gente? Uhum. Aliás, quem está acompanhando a gente é a Beatriz, a Bia Gomes. Bia, um beijo, viu, Bia? Tá ouvindo? A Bia, amiga nossa, né? Amiga da Vivi. A Bia esteve aqui recentemente. Um beijo, Bia. Obrigada, Bia. A Bia que me indicou a Vivi, viu? Aqui é assim, uma amiga vai indicando a outra e vamos trazendo gente valiosíssima para falar de assuntos bacanas. Dentro de casa, por exemplo, eu queria dar um exemplo, né? Eu tenho uma pia que quando eu encosto nela para lavar a louça do almoço, eu saio de lá meio descadeirada. Tá faltando ergonomia na minha casa, é isso? Exato. Dentro de casa é um pouquinho complicado, né? Porque muitas vezes a gente não tem a oportunidade de projetar a casa. Normalmente, muitas vezes a gente já compra uma casa, já vem com a pia, né? Já vem com os armários, né? Então já tá tudo lá projetado. Quando a gente tem a oportunidade de projetar, é importante que a gente tenha esse olhar para a ergonomia, porque isso vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Então, para móveis, bancada de pia, armários, abertura e fechamento de portas, tudo que é projetado, né, por mais que as pessoas não conheçam muito da ergonomia, ela está em todos os lugares, né? É tudo feito a partir de uma medida padrão, né? Então, a gente tem lá medidas antropométricas que são padrão, então é feito através de uma média para atender a maioria da população. Mas a gente tem os extremos, né? A gente tem os muito baixinhos e a gente tem os que são mais altos. E aí que a gente tem essa dificuldade de fazer essa adaptação. Numa bancada de pia, por exemplo, vamos supor que essa pia esteja instalada numa altura média, né? Para que atenda grande parte da população. Se a gente tem uma pessoa muito baixinha, a gente consegue fazer uma adaptação colocando ali um degrau, né, um step ali para ela poder subir e alcançar a pia. Mas se a gente tem uma pessoa muito alta, já não é possível. Aí já fica difícil. Então, a pessoa já vai trabalhar com uma flexão de coluna. Então, é difícil fazer essa adaptação. O ideal... Compra uma máquina de lavar louça. Exato. Exato. E na pia, uma coisa super importante, super simples, mas que às vezes a gente não dá atenção, é aquele recuo para os pés. Né? Então, se a gente não tem aquele recuo para os pés embaixo da bancada da pia, faz com que a gente também trabalhe com a flexão de tronco. Então, é uma coisa que às vezes a gente não dá muita importância, né? Aquela base que tem embaixo da pia deve ter o recuo, né? E aí, ainda dentro da cozinha, a gente tem vários... Aqui eu poderia citar N exemplos, né, de ergonomia dentro de casa, mas a gente tem que sempre buscar trabalhar dentro da nossa área de alcance, né? Isso faz com que a gente sobrecarregue menos as musculaturas e as articulações, né? Então, a nossa área de alcance, normalmente, ela está na altura dos ombros até a linha da cintura. Então, quando a gente vai acomodar as coisas dentro dos armários, a gente tem que deixar nessa altura objetos que a gente usa com muita frequência, objetos que são mais pesados, que a gente tem que carregar, né, frequentemente. Então, isso ajuda com que a gente não tenha que frequentemente fazer movimentos exacerbados, como flexão de ombro ou flexão de coluna para tirar alguma coisa da parte de baixo do armário. Né? Para manusear rodos e vassouras, eu já vi aqueles extensores, aquilo é bom? Sim. Rodo e vassoura é uma coisa simples de adaptar, né? Dá pra gente fazer isso trocando, usando aqueles extensores para que a gente não tenha que trabalhar com a coluna flexionada, né? Então, muito da ergonomia tem a ver com a postura.
Então, às vezes, é só realmente conscientização, né? Não necessariamente ter que mudar o mobiliário ou ter que mudar alguma coisa. A gente tem que ter consciência da boa postura para poder fazer o trabalho de forma ergonômica. Na pandemia, doutora Viviane, a gente teve a migração do trabalho, na maioria dos casos, para casa, né? Muitas empresas tomam o cuidado, né? E já tem essa consciência, tem consultoria, assessoria de profissionais como você, de como trabalhar a questão da ergonomia, como oferecer cadeiras adequadas, as mesas na altura certa, para você ter, enfim, uma postura ideal e saudável durante as horas que você está trabalhando em casa. Isso acabou não acontecendo em muitas situações, né? Sim. E você tem alguma dica para dar para quem tem o home office hoje? Tenho várias. Então, por favor. Quantas horas a gente tem para falar? Depois, guarda algumas dicas, que nós vamos voltar com mais dicas mais para o final do bloco. Tá bom. Então, o home office realmente foi um grande desafio para muitas pessoas, né? Que depois da pandemia já existia, né, o trabalho remoto, mas que depois da pandemia veio com força total, né? Então, muitas pessoas acabaram transferindo o trabalho do corporativo para dentro de casa. E o que acontece no home office? Muitas pessoas, às vezes, não têm um ambiente dedicado exclusivamente para o trabalho. Né? Muitas pessoas trabalham na bancada da pia, na mesa da sala de jantar, né? Ou, no pior dos casos, no sofá, na cama, né? Então, assim, é quase impossível você conseguir manter uma boa postura trabalhando nessas condições. Então, assim, o básico para quem trabalha com o computador, né? Seria ter uma mesa numa altura adequada, que aí vai variar de acordo com o tamanho da pessoa. Mas pensando numa pessoa sentada, essa mesa, esse tampo deve estar em que altura? Do peito, do tórax? A gente começa o ajuste pela cadeira. Então, a gente ajusta a cadeira, então essa cadeira ela teria que ter, no mínimo, uma regulagem de altura do assento, né? Então, assim, a altura ideal seria aquela onde a pessoa senta e com os cotovelos a 90 graus, o tampo da mesa tem que estar na altura desse cotovelo. Então, essa é a altura ideal da mesa. Então, a gente faz o ajuste pela cadeira. Porque muitas mesas não tem ajuste, mas a cadeira tem. Então, a gente faz o ajuste pela cadeira. Então, a mesa ela teria que estar alinhada na altura dos cotovelos, para que ela não trabalhe com uma abdução de ombros e que ela consiga apoiar os antebraços sobre a mesa. E se ela subir muito essa cadeira, no caso de uma pessoa que seja muito baixa, se ela subir muito essa cadeira e não alcançar os pés no chão, é importante que ela tenha daí um apoio para os pés, né? Para que ela não fique com os pezinhos pendurados. Isso também é importante para favorecer a circulação sanguínea dos membros inferiores. A gente fica ouvindo você falar e fica pensando, nossa, eu faço tudo errado, tá tudo errado. Por isso que vem aquelas dores nas costas, né? E assim vai, tá sendo super importante as suas dicas, que eu espero explorar um pouquinho mais seu conhecimento nos próximos blocos. Eu vou chamar agora, viu, Bruninho? Vamos chamar a grameira e vamos pro break e a gente volta já já. Elas na Pan. 9h34, estamos de volta com Elas na Pan, hoje recebendo a coordenadora do Exército de Formiguinhas, Débora Ferraz, a fisioterapeuta Viviane Ticianelli, as queridas parceiras da Clínica Magdas Piracicaba, a fisioterapeuta dermatofuncional Amanda Cavalheiro e a nutricionista Karina Campos, com quem eu vou falar agora, as minhas meninas queridas, que entendem tudo de comer direito, entendem tudo de emagrecimento saudável. E eu quero começar pela Karina, nossa nutricionista. Karina, me explique, por que a gente morre de fome no inverno, Karina? E fica mais difícil emagrecer nessa época ou não? Cris, o frio, ele é um aliado para o emagrecimento. Jura? Porque a nossa temperatura corporal fica entre 36 e 37 graus. Então, no inverno, o corpo ele tem que trabalhar mais, ele tem que se esforçar mais para conseguir manter essa temperatura. Então, com isso, gastamos mais calorias. Mas o frio sozinho não faz milagre, a gente tem que fazer a nossa parte também. Falar nisso, Débora, você tá bem em forma já, hein? Você tá fazendo... de bola.
Vai lá na Magras. Você não conhece a Magras, menina? Elas são ótimas. A gente precisa ter disciplina e tempo, né? É a constância, mas a tecnologia e o método elas são sensacionais. Então, o frio é um aliado. Quer dizer, quando eu falo que eu quero emagrecer, começar no inverno é uma boa ideia. É uma boa ideia, porque o corpo do verão, ele é preparado agora no inverno. E essas comidas todas, por exemplo? Vamos lá, vamos pensar na sopa. Domingo, fez aquele friozinho, e aí eu passei no mercado, falei, vou levar essas coisas aqui, vou fazer uma sopa bem gostosa e tal. Sopa, é pecado tomar no inverno? A gente pode tomar uma sopa? Dependendo do que ela é feita, a gente pode incluir, sim, é uma boa opção, porque ainda mais agora no inverno, às vezes fica um pouco mais difícil consumir salada, algumas verduras, e a gente sabe que a base de uma alimentação saudável do emagrecimento é o quê? Consumir mais frutas, verduras, legumes, e agora no inverno a gente pode optar por sopas, caldos, soufflés, por exemplo. As frutas a gente pode aquecer, por exemplo, no forno, no micro-ondas, colocar uma canela, investir em chás também, são algumas opções que dá pra gente incluir agora no inverno. Sopinha assim com mandioquinha, cará, cenoura, pode? Costela não. Não, eu faço só caldo de frango. Não, eu tenho evitado carne vermelha, uma costelinha, aquelas bem, né? Tô vendo. A gente pode tomar, Karina? Dá pra gente incluir, sim. Depende o quê? Da frequência e da quantidade também. Tá. O que é uma quantidade razoável? Um bolzinho, assim, de sopa é possível? Isso, porque a sopa um pouco mais recheada, um pouco mais calórica, uma vez na semana, não vai interferir em nada no emagrecimento. Agora, se for com frequência, aí sim a gente tem que tomar um cuidado. E pro caldo, o que você recomenda mais? O frango ou a carne vermelha, a carne mais magra, ou tanto faz? Isso, tanto faz. Só optar por opções proteicas que tem menos gordura. É bom fazer com azeite. E aquela coisa de, o azeite não pode aquecer. A gente pode usar azeite para preparar, por exemplo, um caldo de frango, para fritar o franguinho lá e pode sim, porque a gente não vai usar, então, altas temperaturas. Então, tá liberado pode sim. Usar o azeite. Maravilha. A Amanda tá aqui filmando, que elas não perdem nada, essas meninas. Depois elas deduram a gente tudo nas redes sociais lá da Magras. Aliás, fala o @ da Magras. Cris, o Instagram é @magras, com 2S, Piracicaba. Elas são ótimas, elas são as rainhas da rede social aqui em Piracicaba, gente. A gente fica sabendo tudo por lá. Fala pra mim, minha querida doutora, sobre fazer tratamentos, né? Além de comer direito com a orientação da Karina, o que no inverno... O inverno é o momento certo pra gente entrar em forma, né? Aí já chega na primavera, né, para a piscina do condomínio, do clube, já está com as pochetes menorzinhas, não é isso? O que é indicado para quem quer aí perder medidas e reduzir peso nesse momento aqui do frio, do inverno? Cris, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, o momento ideal para se cuidar não é o verão, é o inverno. Como a Karina comentou, é quando a gente tem um aumento de gasto calórico, é quando a gente tem aquela crença que o inverno dá mais fome, né? Mas a gente sabe que isso são, vamos dizer, lendas, né? Que é o momento. Porque se a gente deixar para se cuidar lá no verão, como a gente vai fazer na hora que você colocar o biquíni para ir para a piscina? Não, e a pessoa quer fazer milagre. Eu quero perder 9 quilos essa semana, né? Isso, assim, eu tenho um casamento semana que vem, o que eu faço? Né? Então, a gente tem que pensar no antes. E os tratamentos hoje estéticos são grandes aliados, porque muitas vezes a gente, né, alinha a alimentação, a atividade física, mas aquele toque, aquele cuidado, ele acaba potencializando tudo isso. E hoje a gente tem tratamentos tanto para o quente como para o frio, né? Que induz aí essa queima de gordura, um aumento do metabolismo. Então, assim, são aliados do emagrecimento, né? E o melhor momento é agora, não deixar ali de última hora. Não existe o milagre, vamos combinar, né? Não existe milagre e o esforço é seu. Você procura, por exemplo, um grupo de profissionais, como tem lá na Magras, que eu conheço todas vocês. Você tem a Karina te ensinando como você deve comer. Não existe não, né, no vocabulário da Karina, né, Karina? Você não vai falar não, isso não pode. Você vai ensinando a pessoa a dosar a alimentação, ter equilíbrio na alimentação.
Tem os tratamentos estéticos, né, Amanda, que dão aquele empurrãozinho a mais, a gente sai de lá revigorada, né? Eu fiz aquele das injeções de gás carbônico, né? Isso, Anidro-X. Anidro-X, muito legal. Tem outros tantos, né, tratamentos lá. E a atividade física, né? Que no inverno é até gostoso fazer. Eu detesto o calor. Eu acho que no inverno é mais interessante. Não sair daquele frio absurdo, mas é mais fresquinho para você estar ao ar livre e se exercitar, né? Existe uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Existe um momento do dia que é melhor para a gente se exercitar para o gasto calórico? Cris, é melhor de manhã. Ou, não, o final do dia é mais interessante. O rendimento é melhor, o gasto calórico é maior. Existe uma recomendação desse nível? Em relação ao horário da atividade física, depende da rotina da pessoa, aonde a gente consegue encaixar. Tem gente que prefere já começar o dia fazendo uma atividade física, porque ao longo do dia tem mais rendimento. Tem outras pessoas que preferem fazer à tarde. Então, depende da rotina da pessoa. O importante é o quê? Fazer atividade física. O importante é fazer, né? A Amanda quer complementar, pode falar. Quero falar, Cris, que você comentou aí, né, que não existe milagres. É o segredo da Magras, né? A gente fala que pro emagrecimento não adianta tentar coisas absurdas, porque você até emagrece, mas você não permanece. Então lá a gente trabalha muito com aquela frase assim, come de tudo, mas não coma tudo. Então não é deixar de comer, é aprender a fazer escolhas certas e combinações na hora da refeição. E muitas vezes nós emagrecemos, mas a gente fala o quê? Nossa, eu tô perdendo peso, mas não tô eliminando aquelas pochetinhas. É onde o tratamento estético ele entra, né? Porque nós vamos emagrecer como um todo e com o tratamento nós vamos potencializar a redução daquelas gordurinhas mais localizadas. Tem uma coisa que existe, você fala de escolhas, isso é realmente é coisa de você olhar para os pacotinhos ou para os produtos e falar isso aqui sim, isso aqui não. O que é que não pode, o que não deve entrar de jeito nenhum? É tentativa de suicídio, comprar e comer, doutora Karina? São os alimentos industrializados, aqueles que são prontos para o consumo. Por exemplo, salgadinho, bolacha, biscoito recheado, esse a gente tem que tentar evitar. E priorizar uma alimentação mais saudável, aqueles alimentos que são in natura, frutas, legumes, os grãos, tentar priorizar esses. Chocolatinho. Chocolate, uma vez ou outra, não tem problema. Tem que ser aquele bem pretinho, né? Quanto mais cacau, melhor. Isso, quanto a porcentagem for maior de cacau, melhor ainda. Nesse ponto, eu não sou chocolatra. Nesse ponto, eu levo vantagem. Eu gosto do paladar amargo, do chocolate bem amargo mesmo. Gosto bastante. E ele realmente tira aquela vontade de comer o doce, né? Que às vezes a gente tem, do nada, né? Eu tenho vontade de comer um prato de coxinha. Já falei isso pra você, né, Karina? Mas chocolate um pouquinho me satisfaz. Isso mesmo, dá pra gente encaixar o chocolate mesmo no emagrecimento. E uma dica que eu sempre dou é encaixar o chocolate ou o docinho após o almoço ou após o jantar, por exemplo. Porque daí a gente não vai comer esse doce com tanta fome ou querer comer a barra inteira. Isso é uma dica legal. Comer imediatamente após o almoço. Alguma refeição. De preferência, acho que até o almoço, né? Que o jantar ele já tá lá, né? No final do dia, parece que ele vai ficar estocadinho lá na pochete, né? Aquele chocolate. Bacana, muito bom. Bom, o papo tá muito bom e a gente vai pro break e volta já aqui com Elas na Pan. Bruno? Elas na Pan. Olha, o professor Ricardo Souza, como sempre, né, especialista em educação financeira, tá trazendo dicas pra gente. Vamos ouvir o que ele tem a dizer aqui no Cuidando do Bolso. Cuidando do Bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte da Jovem Pan News. Chegamos no mês de julho, um mês comumente conhecido pelo mês das férias escolares. E aqui vale pelo menos algumas reflexões para algumas famílias que têm as crianças, sejam elas pequenas ou já em um porte maior, a respeito das férias. Essa reflexão ela serve tanto para o processo das férias do meio do ano, que no Brasil há umas férias mais curtas, e no final do ano, que é um pouco mais prolongada, quando a gente está falando aqui do Brasil. Em outros países, a gente tem um inverso, mas o planejamento e a reflexão é a mesma. A gente precisa sempre, quando está fazendo o nosso orçamento,
ter alguns cuidados em alguns meses em especial. O mês do final do ano, dezembro, que envolve presentes, envolve as férias, dezembro e janeiro, ele deve também refletir isso quando nós estamos reservando os valores das despesas. Idem ou da mesma forma para o meio do ano. É necessário que a gente tenha um orçamento que planeje um pouco alguns gastos extras ou gastos que estejam relacionados com as férias. Isso é importante para que não se chegue no momento das férias e tenha essa sensação de que está indo dinheiro muito mais do que era o planejado. Então, ter esse pensamento no orçamento pode ajudar muitos pais responsáveis para poder ter um processo, um período de férias escolares ou férias dos filhos, sem que isso complique o orçamento. Busque também aqui uma criatividade no que se consta ou no que consiste as recreações ou os momentos de lazer. Aqui é bem-vindo, em muitos momentos, jantares, pizzas, lanches ou algo desse tipo, um momento de recreação com alguns amigos ou com famílias próximas que também tenham crianças quase na mesma faixa. É um momento de socialização em que as crianças podem, obviamente, se divertir e ter um momento de recreação, ao mesmo tempo que a partilha ali dos gastos ou a partilha justamente do investimento proporciona um momento sem pesar tanto no bolso. A mesma coisa para viagens, turismo. Pensar ela com mais pessoas pode ser algo benéfico. Outro ponto importante, programe-se sempre antes e busque programas ou pacotes de desconto, porque isso pode ajudar a ter uma férias ou uma recreação, uma viagem muito boa, sem ter um passo de complicar o orçamento. Fazendo de um jeito pensado, pode-se ter, obviamente, as férias escolares que vocês podem proporcionar para os filhos do mesmo modo que sem agredir o orçamento. Meu nome é Ricardo de Souza, dando dicas de educação financeira aqui na Jovem Pan News. 9h52, está acabando Elas na Pan. Eu tô aqui com as meninas, aqui no estúdio, a Karina Campos e a Amanda Cavalheiro da Magras Piracicaba, Viviane Tizianelli e a nossa Débora Ferraz. Vamos para a rodada final. Viviane, você que veio para falar sobre ergonomia aqui, tem muita coisa para compartilhar. Infelizmente a gente tem pouco tempo, né, Vivi? Mas você está convidada a retornar. Eu queria que você falasse um pouco mais, desse algumas dicas para a gente fechar sobre como tornar a nossa casa um pouco mais ergonômica, né? Que dicas você daria para quem passe a prestar atenção, né, nesses detalhes, né, que tão importantes, e falasse um pouco do seu trabalho que você desenvolve nesse momento. Tá. Ergonomia é um tema muito complexo, né? Eu ficaria aqui uma manhã inteira falando sobre dicas para a gente poder ter esse ambiente saudável, confortável, eficiente, né? Então, seriam muitas dicas. Eu acho que o que eu posso deixar de mais importante para que as pessoas se atentem, né? E tenham esse cuidado com si próprias, é em relação a ouvir os sinais do nosso corpo. Então, assim, sempre que a gente assume uma má postura, seja ela no sofá para assistir televisão, ou no computador para trabalhar, ou na bancada da pia para cozinhar, ou no tanque para lavar uma roupa, né, um tênis, o nosso corpo dá sinais de que algo está indo errado, né? Então, se eu estiver assumindo uma postura ruim, inadequada, eu vou sentir uma dorzinha, eu vou sentir uma fadiga. E também a gente tem que levar em consideração a nossa fadiga mental. Né? Então, hoje se fala muito na ergonomia sobre a ergonomia cognitiva, que é justamente esse esgotamento mental que as pessoas estão tendo, principalmente em home office, por esse desequilíbrio entre trabalho e lazer. Bem lembrado. Hoje a gente está no mundo 100% conectado. Então, a gente está 24 horas por dia conectado, 7 dias por semana. Então, está muito difícil de separar hora de trabalho de hora de lazer, principalmente para quem está trabalhando de casa.
Então, assim, ter esse conceito e saber aplicar isso no dia a dia vai fazer toda a diferença, né? A gente tem que ter um momento de descanso. Isso seria a melhor dica que eu posso dar, eu acho, seria esse, né? Então, fazer esse equilíbrio entre trabalho e lazer. Então, o meu trabalho, ele é voltado, eu dou consultoria para empresas, né? Já fiz também trabalho de assessoria para home office, quem trabalha em casa e às vezes precisa de uma assistência para adequar o posto de trabalho. Como eu disse, eu sou fisioterapeuta, então eu auxilio na ajuda da postura, na ajuda do ambiente de trabalho, para deixar esse ambiente o mais ergonômico possível. A minha empresa é Ergo by Viviane Tizianelli, né? O meu arroba é @Ergo by Viviane Tizianelli, eu tô lá no Instagram, quem puder me seguir. Lá eu dou algumas dicas, não só para ambiente corporativo, mas dicas do dia a dia mesmo. Crianças que também hoje têm uma postura super inadequada por conta do uso do celular, né? Então, também é super... a gente tem que prestar atenção nisso nas nossas crianças, né? Então, lá tem dicas de todos os tipos, para criança, para quem trabalha em casa, para quem trabalha na empresa, na hora de dirigir, na hora de carregar uma sacola do supermercado, né? Então, assim, é como eu disse, né, no início, a ergonomia, ela tá em todos os lugares. A gente precisa só entender um pouquinho como ela funciona e ver os sinais que o nosso corpo dá quando algo está indo errado. Aí é hora de mudar, é hora de se conscientizar e o corpo agradece. Perfeito. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Cris. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Débora, você já falou da campanha, então quem quiser contribuir, entra no @Exército de Formiguinhas ou mesmo da Diocese de Piracicaba e lá vai encontrar as informações. Eu queria que você falasse rapidamente sobre indústria do amanhã, né? A gente falou de dar o peixe e ensinar a pescar. Você também tem o lado do ensinar a pescar e você tem aí. Fala rapidamente como é que tá o projeto. Ai, Cris, você sabe que rápido para mim não é uma palavra certa, né? Amiga. Então vamos lá, pessoal. Fizemos uma parceria no início do ano com o Eric, com o Cimesp, né? Com o Juca, do Sindicato dos Metalúrgicos, com o FIR, do Senai e, claro, com a Diocese, né? Com o nosso bispo, Dom Devair. E já esse semestre conseguimos 5 cursos, 78 alunos formados, jovens de comunidades formados, onde o Cimesp, o Senai, o Sindicato dos Metalúrgicos conseguiram para nós a van, o transporte, né? O lanche, uma cesta básica e todo o uniforme, os EPIs, enfim, e cursos, né, com qualificação para trabalhar na indústria. Então, os 6 melhores já saíram praticamente empregados na indústria. Então, eu acho que é isso que está valendo muito a pena mesmo. Transformando vidas. Transformando vidas. Porque se você consegue mudar naquela família, uma pessoa daquela família, você já consegue transformar ao redor. E nós sabemos, como eu sempre te falei, Cris, que a mudança é de dentro para fora. Tem cursos gratuitos na cidade? Tem sim. A prefeitura disponibiliza? Disponibiliza também. Só que às vezes eles não têm o que comer, eles não têm o passe do ônibus. Então a gente acaba dificultando. Mas, Cris, esse é um assunto que eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você sobre isso. Então nós estamos sim, pessoal. A gente tem roda de conversa, a gente tem outros cursos também tão importantes quanto que dá para as mulheres empreender, enfim. Então, hoje, o nosso trabalho deu uma modificada. Nós não estamos apenas levando peixe, e sim ensinando a pescar. Muito bom, Débora. Parabéns, viu? Mais uma vez. Obrigada por estar aqui. Vamos voltar para você explicar melhor. Vamos trazer o Eric, o Juca, para falar sobre o sucesso que está sendo o Indústria da Manhã. Meninas da Magras, Karina, Amanda, a sua palavrinha final, por favor. Cris, quero agradecer o convite mais uma vez e deixar um recadinho aqui para todos, que neste mês de julho nós estamos com descontos especiais em todos os tratamentos, então desconto de até 40% nos planos de emagrecimento. Que delícia! Né? Venha com a gente, né, aprender a comer, chega de dietas malucas, de métodos milagrosos, vamos emagrecer com saúde. É isso aí. Para seguir a gente lá no Instagram, né, @magraspiracicaba, que nós postamos resultados, campanhas, descontos especiais. E se falar que é ouvinte da Cris, tem mais um desconto VIP. Opa, lá, mulherada. Olha lá, Débora, vamos lá. Bora, mulherada, sair dessa forma de bola para uma forma
mais harmônica, né? Meninas, obrigada por estarem aqui. Eu quero chamar aqui agora a nossa querida Ana Braga para fechar o nosso programa e fazer o encerramento. Vamos lá, Bruninho? Sabe, Ana, eu tô trabalhando num lugar que eu não gosto e não tô dando mais conta. Eu odeio o que eu faço. Isso é uma grande maioria de muita gente, né? Muita gente fez as escolhas não pelo coração, mas sim pelo que dá dinheiro. E isso foi condicionamento que nós tivemos desde pequeno, nossos pais influenciaram, enfim. Tem muita gente não fazendo aquilo que veio fazer no mundo. E isso gera muito transtorno e muito desequilíbrio interno. Quando isso acontece, eu pergunto para as pessoas, e aí, o que você gosta? A pessoa não sabe nem dizer o que gosta, porque ela já foi se abandonando há tanto tempo que ela não sabe identificar o que ela gosta. Então, vamos começando pelo que você não gosta. Pega um papel e anote tudo que você não gosta. E daí, depois de você ler tudo aquilo lá, a partir disso, você começa a fazer um outro do que você gosta. Para você ir se descobrindo. Porque com o tempo a gente vai se abandonando de tal forma e que chega no momento que a gente adoece e não se reconhece mais. E isso é muito triste. Uma forma de você se melhorar é autoconhecimento. Então, eu estou à disposição para te ajudar, mas faça o exercício da folha, que vai te ajudar muito. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Fico por aqui, beijinho, até mais. 10h02, o Elas na Pan vai ficando por aqui. Eu espero vocês na próxima terça-feira, às 9 da manhã, para mais um bate-papo bem bacana aqui. Um beijo, Piracicaba, um beijo, região metropolitana. Você ouviu Elas na Pan. O oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.